Fala galera, eu sou o professor Tony Burgato, sou professor de Física aqui do Estratégia e estou contigo para mais uma dica importante de Física, a 17ª dica, né? Trabalho de uma força constante. Olha só, tela cheia aqui para gente, o trabalho de uma força constante, a força é constante ao longo de dois pontos, ao longo de um deslocamento de A para B, tá bom? E é calculado assim, o módulo da força, módulo do deslocamento, vezes o cosseno formado aí entre o ângulo e a força. Então a primeira coisa que você tem que ver é quem é esse ângulo aqui, que é justamente entre a força e o deslocamento. Cuidado com isso, que muita gente errada. Muita gente erra nessa parte, né? E olha só, um detalhe importante é, de acordo com essa definição, o trabalho depende apenas de F, de D e de θ. O trabalho de uma força constante, ele não vai depender da trajetória entre os pontos A e B. Então, eu poderia ter feito essa trajetória aqui sinuosa, ó, poderia ter feito essa daqui e por aí vai, tá bom? O que importa é quem é F, quem é D e quem é θ, tá legal? Outro detalhe importante que a gente tem que lembrar sobre o trabalho de uma força é o seguinte, é a unidade. A unidade de trabalho é a unidade de força vezes a unidade de distância. Então, a unidade de trabalho é Newton metro, mas trabalho de uma força está intimamente relacionado com energia, tá bom? Então, Newton vezes metro aqui pra gente, falando de trabalho, recebe o nome de Joule, tá bom? Recebe o nome de Joule. Então, a tua resposta sempre tem que estar em Joule, beleza? De acordo com a notação do SI. Tranquilo? Outra coisa que você tem que lembrar, muito importante, e a super dica aqui pra gente, é o que? Se a força e o deslocamento têm a mesma direção e sentido. Olha só, se eles têm a mesma direção e sentido, o ângulo formado entre eles, o ângulo θ aqui, θ igual a 0 graus. Então, cosseno de θ igual a 1, porque cosseno de 0 graus é igual a 1, e aí o trabalho é F vezes D. Outra dica importante também é se tem sentidos opostos, como por exemplo aqui, o ângulo formado é de 180 graus, tá legal? 180 graus, então o que a gente tem? A gente tem que o cosseno de 180 é igual a menos 1, então o trabalho é menos F vezes D. Opa, quando isso ocorre, professor? Quando, por exemplo, a gente está falando da força de atrito, né? Que a gente tem algum corpo se movendo e tudo mais, a força de atrito contrária ao deslocamento, a gente tem que o trabalho dela vai ser negativo. Beleza? E outro detalhe importante é isso aqui. Olha só, quando a força é perpendicular ao deslocamento. Quando isso ocorre, a figura ilustra bem aqui pra gente, a gente sabe que esse ângulo θ entre os vetores é igual a 90 graus. Se ele é igual a 90 graus, cosseno de 90 a gente sabe lá da trigonometria que é igual a zero, então o trabalho é zero. Opa, a gente está falando aqui de força normal, por exemplo, a normal, por exemplo, a força magnética, a força tração em um pêndulo e por aí vai, tem muitos exemplos, tá legal? Além disso, outra definição que a gente tem que lembrar aqui, que é dica mega importante que aparece nas nossas provas, é isso aqui, o que é trabalho motor. O trabalho motor é justamente quando o ângulo θ entre a força e o deslocamento, esse ângulo θ, ele está entre 0 e 90, de tal forma que o trabalho seja sempre positivo, tá bom? O trabalho, então, da minha força F vai ser sempre positivo. Por outro lado, a gente sabe que se a força ela está fazendo um ângulo de 180 graus, como é o caso aqui, esse nosso coleguinha aqui, simpático, está fazendo uma força contrária ao movimento. Então, o vetor deslocamento e o vetor força aí formam um ângulo de 180 graus, tá legal? Então, nesse caso aqui agora, o que a gente tem? A gente tem que o cosseno vai ser negativo, aqui no caso, 180 graus, cosseno é menos 1, então o trabalho é negativo. Então, seria uma força, um trabalho resistente, tá legal? Claro que aqui no caso é 180 graus, mas poderia ser entre 90 e 180, que o cosseno continuaria a ser negativo, tá legal? Essas dicas de como trabalhar, como calcular o trabalho de uma força constante é muito importante e cai demais nas nossas provas, tá legal? Então, de olho na dica aí, muito obrigado e até a próxima dica, pessoal.